Peguei este livrinho aqui, gente, na quinta-feira, e hoje é sábado. E eu já estou, assim, mais do que na metade do livro. Estou na página 145. Mais da metade, será? Nem sei quantas páginas tem. Estou no capítulo 25, para ser mais exata. E o assunto não poderia ser outro, mas eu preciso fazer uma lasanha, porque eu vou numa festa hoje. Então, enquanto eu faço a lasanha, eu vou aqui conversando com vocês sobre os babados deste livro e o quanto está me impactando. Porque quando a gente para e pensa sobre uma celebridade, deixa eu colocar você aqui, sempre vai gerar um burburinho. No entanto, tem muitas coisas ali naquele livro trazer para nossa realidade e pensar o quanto nós, enquanto sociedade, contribuímos para esse mal-estar de uma pessoa, né? Uma pessoa que a gente chama de celebridade, pessoa famosa. Muitas pessoas podem falar, mas ela nem é tão famosa assim, mas eu nem conheço nenhuma música, porque vão aparecer pessoas. Mas ela é a princesinha do pop, gente. Ela é a pessoa que, assim, mudou muita coisa na indústria musical. E por muito tempo, o foco da vida das notícias que geravam em torno da vida dela não era a música dela, não era o que ela fazia, sim a vida pessoal dela. Então esse livro vem num momento muito interessante pra gente pensar isso sobre a indústria cultural, a indústria musical, essa indústria da fama, né, que cria essas pessoas que são famosas do nada, digamos assim. Óbvio, a Britney ficou famosa, não tô falando da Britney, né, mas a Britney ficou famosa porque ela fazia boa música, ela tinha um padrão de beleza ali que se encaixava. Mas vamos começar a fazer a lasanha, gente, que o tempo tá curto aqui. Pera aí. Pra fazer a lasanha do zero, vamos usar 2 copos de farinha, 3 ovos, 1 colher de azeite e 1 colher de sal. Pode ficar meio assim, ai, por que você está cozinhando e falando? Mas é porque eu amo cozinhar, gente. Então, gente, voltando pro assunto da Britney, a gente pensa, né, o quanto que é fácil hoje em dia você criar essas pessoas famosas por nada, né? Só que no caso dela, era uma pessoa que era famosa pela música dela, mas que muitas das coisas que ela fazia ganhou um impacto muito grande porque ela era uma pessoa na mídia, né? Ela era uma pessoa que era falada. A vida dela foi levando ela a tomar atitudes, no caso, que eu acho que ela, no momento, ela não entendia muito bem, porque ela cresceu no olho do furacão, né? Ela cresceu em frente às câmeras, então não tinha ninguém ali. Como a gente vê no livro, a família dela mesmo não estava nem um pouco interessada em trabalhar o crescimento dela. Não tinha pessoas ali para ajudar ela, que ela estava sozinha. Então eu acho que o livro, além de tudo bem, né? Eu tô lendo por causa das coisas que ela conta, né? Tem muitas novidades, assim, coisas que a gente nunca ouviu falar da boca dela e que eu acho que nunca foram mediatizadas, mas também porque é bom a gente saber o quanto que essas posições podem colocar a pessoa num lugar de muita solidão, porque não é um lugar muito fácil, né? A família dela não se importava com ela, tava ali com certeza pelo dinheiro dela, né? Pelo que dá pra ver, porque como é que pode? Uma menina que começou a carreira com 15, 16 anos, a família não dá um suporte emocional, só pensar em dinheiro. E quando ela estava realmente, assim, curtindo a vida, né? A família começou a se mostrar relutante com o que ela estava fazendo. Minha mão cheia de farinha. Eu acho que uma das passagens que mais, assim, me chocaram, me tocaram, foi quando ela voltou pra casa dela e ela viu que a irmã dela era tratada igual uma princesa, igual uma rainha. E ela, que era a princesa do pop pra mídia, a mãe dela não dava tanta atenção assim pra ela. Já acrescentei aqui os 3 ovos, né? E agora eu vou acrescentar o sal, 1 colherzinha de sal e 1 colherzinha de azeite e começar a misturar. Mas eu acho que a reação da família dela, quando ela se casou por, sei lá, algumas horas em Las Vegas, que foi uma coisa super de adolescente, gente. Gente, se eu tivesse o nível de fama de Britney Spears, quanto adolescente, e tivesse em Las Vegas, eu também ia fazer uma coisa estúpida assim, gente. Depois que a gente toma umas bebidinhas, todo mundo fica idiota. Então, assim, como que a família dela reagiu, né, quando essa pessoa que eles não conheciam, ela se casou com essa pessoa, mas foi uma reação estranha, né, pelo que ela narra, porque deu pra ver que a reação deles era o que eles chamam de overreact, né, reagiram de uma forma super extrema, porque eu sinto que eles, colocando a Britney longe dessas pessoas, não permitindo que ela tivesse uma vida normal, era uma forma de manter a Britney dentro da gaiola de ouro, digamos. Ela era, na verdade, não era uma gaiola de ouro, né? Ela era a galinha dos ovos de ouro.
Então eles mantinham ela dentro da gaiola e longe dessas pessoas que poderiam tirar os privilégios que eles estavam ganhando com ela, né? Então eu acho isso muito simbólico, a forma que eles reagiram quando ela se casou em Las Vegas, né? Depois da separação dela também, eu vi que todas as pessoas que entraram na vida dela, o Justin Timberlake, o Kevin Federline, eram pessoas que tinham ali uma agenda, né? Tinham ali uma intenção. Eu não acredito que o Justin, talvez ele gostasse dela, isso é possível, mas que ele amava ela, porque eu vejo ela, pelo menos pelas palavras dela, né? Óbvio que a gente tem que lembrar que aqui é tudo as palavras dela, o que ela viu, o que ela experienciou. Só que é difícil não acreditar quando ela foi a pessoa que apanhou esse tempo todo e esperou baixar a poeira pra ela vir falar, sabe? Porque as pessoas só chegavam e atacavam ela. Não eram nem um pouco legais com ela naquela época. Ela poderia ter agido de uma forma mais reativa, né? Que eu acho que seria a pessoa com raiva agiria. Até tem momentos no livro que eu falo assim, cara, cadê sua raiva? Cadê, Britney, sua raiva? Cadê? Eu sinto verdade nela. É o contrário do negócio da Rafa Kalimann. Eu não vejo verdade em você. Eu sinto verdade no que ela fala, porque eu acho que se fosse pra ela mentir ou simplesmente tá querendo mostrar que ela era boazinha o tempo todo, ela já teria falado isso antes e tentado feito maiores esforços. Eu acredito que ela seja ingênua, que ela seja uma pessoa que sempre evitou, sim, e teve problemas com a mídia, assim. Então é uma coisa que eu compro o lado dela. Ela demorou muito tempo pra falar, sabe? Ela apanhou muito da mídia. Então agora eu vou misturar, gente. Agora começa... Parece que não vai dar certo, mas vai dar. E algumas coisas que eu fiquei chocada, assim, no livro, né? Vamos por parte agora, né? Quando que ela era nova, quando ela começou a trabalhar, a mãe dela ainda levou ela pra audição. Ela era muito mais nova do que ela realmente conseguiu. Ela ainda teve que demorar 1 ano pra entrar realmente no clube do Mickey, né? Porque ela foi fazer a audição, se eu não me engano, ela tinha 9 e o corte era 10. Uma coisa assim. E depois ela só conseguiu quando ela tinha 11. O que, mesmo assim, gente, o que eu tava fazendo quando eu tinha 11 anos? Eu tava comendo terra. Nem consigo imaginar, gente, uma pessoa entrar nessa vida com 11 anos e assim, é um furacão, gente. E a exaustão que era, né, todo o treino, a vida e tudo mais. Tanto é que ela, depois do Clube do Mickey, ela desiste da fama um pouquinho e volta a viver uma vida normal, né? Ela vai fazer o high school, ela volta lá pra, acho que é Louisiana, que é de onde que ela é. Ela vai viver uma vida normal por um tempo, né? Ela até desmistifica o negócio dela ser virgem, que ela fala, não, eu não era mais virgem porque eu perdi a virgindade quando eu tinha 14 anos, com um boyzinho X lá. É muita coisa que tem também o poder da mídia, né? Ela tinha que se mostrar a virgenzinha, a santinha. Então, é complicado, assim, sabe? Agora, gente, essa é a parte mais difícil da lasanha, que é amassar tudo e botar tudo junto. Eu tô fazendo a massa do zero, né? Então, agora é a parte mais... que demora um pouquinho mais pra tudo ir e chegar junto. Tudo chegar no lugar. É engraçado, né? Porque... não era a Britney ali por muito tempo. Eu acho que isso que o livro traz era o PR dela, os agentes, os managers, falando sobre ela, né? Eram as outras pessoas. E a mídia também falando sobre ela. Então, por muito tempo, não era ela falando sobre ela. Então, eu acho isso muito importante de ser colocado, né? Então essas coisas a gente nem para pra pensar, sabe? Que não era ela falando, ela é virgem, quer passar essa imagem. Não, era a equipe dela que juntava ali e falava assim, a gente vai falar que ela tá esperando. Aí ganha manchete essa semana. Aí na semana que vem ela vai lá e faz uma coisa totalmente diferente, mas não era ela, gente, falando. E se fosse, a gente muda de ideia. Nós somos seres humanos. Nós vamos mudar de ideia o tempo todo. É interessante. E é bom eu falar que eu limpei a bancada e limpei as minhas mãos, gente, antes de fazer isso aqui, tá? Higiene em primeiro lugar. É interessante a gente botar essa perspectiva, sabe? Outras coisas que eu fiquei mais impressionada, essa relação dela com a Madonna, porque eu achava que era uma relação mais profissional mesmo. Elas fizeram um grande hit, Me Against Music, mas parece que por um tempo a Madonna era uma pessoa muito próxima da Britney. Ela até fala que foi iniciada na Cabala, a religião da Madonna. Ela depois não fala muito disso, não entra muito em detalhe. E outra coisa que eu acho muito interessante, assim, sobre a Britney, é o quanto que ela não gostava de ser colocada como um sex symbol. E o quanto que isso machucava ela. Ela até fala, que acho que é na Onyx Tour, que ela odiava aquela turnê, que ela ficava orando pra Deus machucar ela, pra ela conseguir sair fora da turnê.
turnê. Quanto que ela não podia decidir, tipo, não quero fazer essa turnê. A gente vê outras artistas muito mais donas de si, que elas conseguem ter mais criatividade, que elas conseguem ter mais liberdade criativa. E a Britney não, a Britney ela tem essa coisa de, era o que as outras pessoas queriam, sabe? Não era o que eu queria. E eu também tava passando, mesmo que isso fosse uma coisa que eu queria, eu também tava passando por um momento muito conturbado na minha vida. Todo mundo já sabe sobre o que mais foi publicizado sobre ela. Eu vou falar as palavras, gente. O Justin coagiu ela a não dar prosseguimento na gravidez. Uma gravidez inesperada que eles tiveram quando ela tinha 19 anos. Eu sinto que o jeito que ela fala, ela tenta resguardar muito o Justin, mas ela foi coagida. É essa palavra, sabe? Ela foi coagida a não prosseguir com o bebê porque ele falou que ele não queria. Tudo bem ele não querer, sabe? Mas ela tinha recursos suficientes pra prosseguir com a gravidez. No entanto, ela gostava daquele menino, sabe? Ela gostava do Justin naquela época. Então, pra ela era muito difícil ela não aceitar o que ele tava querendo, né? Sem contar as traições que depois ela saiu como culpada, né? Colocando um pouquinho mais de farinha porque eu achei que ficou meio pegajoso ainda. E a pasta... vocês estão tremendo, gente. E a massa da lasanha tem que ficar bem lisinha, assim, não pode ficar pegajosa, não. Então eu vou dar uma acertada aqui. Mas geralmente dá certo, gente, é porque o clima também influencia na lasanha. Tem essa questão. É engraçado, né, o quanto que o Justin coagiu ela mesmo. Falou, não quero esse filho, não acho que é o momento certo. Ela era muito nova e ela tava apaixonada pelo Justin. Então acho que ele coagiu ela dessa forma a não prosseguir com a gravidez e é uma coisa que ela se arrepende, né? Sei sobre as coisas da música, né? Every Time. E também os momentos que ela chora, que eles falam que pode ser alusão ao ex-bebê. A gente não sabe, ela não fala disso. Mas pode ser, faz sentido, né? Mas pode ser tudo circunstancial, né? Outra coisa que me impactou muito, assim, na descrição dela, né? É porque eles colocavam ela como a pior mãe do mundo, né? Depois que ela terminou com o Justin, né? Vamos por parte. O Justin Timberlake terminou com ela por mensagem de texto. Depois disso, ela ainda fala que ele dormiu com 7 mulheres depois que eles terminaram. E ela tava machucada, ela tinha acabado de não prosseguir com a gravidez. A gente tem que falar assim, gente, senão o YouTube... tira esse vídeo do ar. Ela tinha decidido não prosseguir com a gravidez, ela tava muito fragilizada, muito machucada. E ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí o Justin termina com ela por mensagem de texto. Ela começa a fazer essa tour, que ela não gostava, The Onyx Tour. Depois disso, ela sofre outra lesão, gente, no joelho. Ela sofre outra lesão no joelho que ela já tinha sofrido numa gravação de um clipe. E ela tem que parar essa tour, que ela já não gostava. E pra ela foi um alívio. Ela vai e conhece o Kevin Federline, que veio se tornar o marido dela e os pais do filho. Só que ela tava em volta e ela era nova, gente. Depois que eu vi as datas, assim, o primeiro filho dela nasceu, ela tinha 24 anos, gente. 24 anos! Eu tenho 27 hoje. E eu não faço ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, gente. Não faço ideia. Aí a menina de 24 anos vai lá e casa com um cara que ela estava apaixonadíssima. Acho que eles não tinham nem 2 anos de relacionamento. Ela casa com ele, engravida dele. E ela fala que a gravidez foi um dos momentos mais felizes da vida dela, né? Que ela começou a apreciar muito mais sexo e comida. Que é ótimo. Só que era muito solitário. Porque depois disso, o marido dela, o Kevin, começou a buscar... Ai, meu Deus. É tão patético assim, que tem hora que dá vontade de falar assim, gente, se tivesse uma amiga, isso não tinha acontecido. Se tivesse uma amiga pra conversar com essa menina, sentar e conversar com ela. Aí o Kevin vai lá e decide, depois acho que do primeiro filho, decide lançar a carreira dele, de música. Então assim, um cara que era dançarino. Primeiro que quando eles se envolveram, né, voltando, né, começou a namorar com ele já tinha uma criança, um toddler, que deve ser tipo uns 2 anos, 3 anos. E a ex-namorada dele, segundo ele, né, ex-namorada, nunca sabemos, né, pode ser que tenha sido ex-namorada, mas ela não sabia, né? Nunca sabe. Estava grávida de 8 meses, gente. 8 meses quando ele conheceu a Britney. A Britney fala que não sabia. Eu não sei. Também não posso defendê-la em tudo, né? Ela falou que depois de um tempo alguém comentou com ela que ele tinha essas crianças, né? Aí ela foi conversar com ele. Ele realmente confirmou que ele tinha essas crianças, ele não escondeu nem nada. E ele falou, uma vez por mês eu vou lá e visito eles. Oi? Uma vez por mês o pai do ano vai lá e visita as crianças. Tá, tudo bem. Terminar aqui de sovar a massa, gente, que estamos fazendo da lasanha. Aí o pai do ano vai lá, casa, engravida a Britney e tudo mais, decide lançar a carreira dele. Aí ela vai lá e engravida de novo. Ela engravidou do segundo filho 3 meses depois, gente, do primeiro nascer. 3 meses. Aí ela fala que depois disso ela quase não via o cara.
Porque o cara tava em estúdio e quando ela ia visitar ele barrava a entrada dela. Então, assim, bizarro, gente, bizarro. Eu achei esse cara bizarro. E o mais engraçado é que nessa hora dá pra ver que ela tem um pouquinho de raiva do Kevin. Do Justin, eu não vejo ela tendo tanta raiva, assim. Do Justin, eu vejo ela tendo mais compaixão, assim. Parece que ela perdoou. Agora, do Kevin, eu sinto que ela tem um pouco mais de raiva. E o que acontece? Ele era tão assim, gente... assim, dá raiva, sabe? Porque eu fico pensando, se fosse com uma amiga minha, se fosse comigo... Comigo, eu acho que eu ia ficar mais perto, né? Mas se fosse com uma amiga minha, gente do céu... Eu tinha pegado esse cara e capado. Tinha pegado esse cara e, assim... Ai, ai. Pode falar não, senão o YouTube derruba o vídeo. Mas eu ia ficar com muita raiva se fosse amiga minha. E eu fico lendo, eu fico parecendo que eu sou amiga dela. Eu fico, Britney, sai dessa, minha filha. Vai curtir sua vida, você tem 24 anos, você é gostosa. Você é rica. Britney, sai dessa. Britney, bitch, cadê você? Pega esse cara, some da vida dela. Ele é tão, assim, pau murcho, né? Nem pau pequeno, pau murcho. Que o advogado da Britney fala, olha, se você não fizer file for divorce, né? Se você não começar o processo de divórcio, ele vai começar. E o advogado meio que aconselhou ela, tipo, você não quer se sentir humilhada, né? Só que o advogado burro não falou que se ela fizesse o divórcio, ela ia sair perdendo, gente. Ai, é assim, é uma falta de assessoria, sabe, jurídica, psicológica, que dá uma raiva. Aí tá, a moça vai lá e faz o divórcio. Ela faz o divórcio. Ela começa com o divórcio. Começando com o divórcio, o que acontece? Fica parecendo que ela abandonou a casa, que ela é a pessoa que tá abandonando o marido. Aí você me fala, faz sentido uma coisa dessa? Faz sentido? Não faz. Aí a Britney Bitch, ela vai lá e sai de vilã ainda. Aí todo mundo falando que ela é uma péssima mãe, porque ela tá tentando fugir dos paparazzi. E nessa época que a menina começa a viver a vida um pouquinho. Ela conhece uma boa amiga, Paris Hilton. E sua amiga, gente, que vai te levar pras festas, que vai te deixar assim, tirar você um pouco da sua cabeça seus problemas. Porque é isso, gente, a sua amiga tem que te dar conselho, tem que te ajudar. Ó, tá perfeita a massa, gente. Vou mostrar mais de perto, mas ela tá sem nenhum gominho. É assim que tem que ser. Gosto de sovar. Tão bom sovar, assim. É a raiva, ó. Justin, Kevin. Aí, gente, essa moça, Britney Spears, a coitada, a pobre, porque, nossa, tanta coisa já aconteceu na vida dessa moça que, assim, dá vontade de abraçar ela o livro todo, sabe? Vou fazer assim, uma bolinha. Vou ameaçar não, porque minha comida vai ficar gostosa. Não quero nem falar que é Justin, Kevin, não, senão vai ficar podre. Toxic. You don't know you're toxic, babe? É isso que ela deveria ter falado pro Justin, pro Kevin. Dois toxic. Essa é a massa bonitona, pronta. Vê que bonita? Agora o glúten tem que descansar. Eu vou embalar aqui, ó. Vamos deixar por 30 minutinhos aqui. Enquanto isso, a gente começa a fazer as outras coisas. Botei um cabelinho pra cima aqui pra continuar cozinhando. Mas aí, meus queridos, os molhos... Tá fazendo barulho aqui da panela. Você faz como você quiser. Tem gente que gosta de botar frango, tem gente que gosta de botar molho branco, tem gente que gosta de botar queijos variados. Eu vou fazer um molhinho aqui com bacon, bastante cebola, alho, a carne moída e o molho vermelho, que na verdade eu peguei aqui, ó, crushed tomatoes, que é tipo só tomate. Você pode também colocar tomate, né? Deixo por 1 hora no fogo bem baixinho, pra pegar todo o sabor, assim, e os temperos que você quiser, pimenta preta, tudo que você quiser, gente, chimichurri, vai tacando. Eu faço assim no olho, vou tacando tudo que eu quero. E o molho branco, que é o molho bechamel, né? Aí é manteiga, farinha, leite, se você tiver noz moscada, pimenta preta, sal, e é isso. E depois eu vou fazer a lasanha, né, a massa da lasanha, eu vou abrir ela e vou montar com vocês. Mas daqui a pouco a gente continua nos papos. Deixa eu só fazer aqui a carne, dar uma adiantada, que aí a gente continua nos papos até a montagem. Enquanto o molho bechamel tá cozinhando ali, vamos trabalhar nossa massa aqui, ó. Olha que bonita. Nossa massa descansada. Aí eu divido ela em 4. E vou abrir ela na maquininha que eu já tenho aqui, ó.
se você não tem a manual, né? Ou tem uma que é até elétrica, gente, que você só bota o negócio lá e ele sai assim na hora. Se você não tem, infelizmente, tem que abrir no rolo, né? Aí no rolo vai demorar mais um pouquinho. A máquina de lavar louça, peraí. A máquina decidiu funcionar justo agora, né? Mas vamos lá, continuando falando da Britney, gente. Que eu tô, assim, viciada nesse assunto agora. Nossa, eu tenho que chamar meus amigos aqui pra tomar vinho e falar sobre Britney. Então, voltando ao assunto, né? Onde que a gente parou foi na parte da separação, né? O que mais me irrita nesse caso é que, óbvio, né? Eu sou jornalista. Óbvio que todo mundo tem direito de resposta. Só que vai trazer à tona essas pessoas pra conversarem e pagar de vítima e continuar com esse discurso, gente, que já aconteceu antes. Eu acho que o bom é que agora acho que ninguém vai comprar, sabe, esse lado de vítima, né? Igual a gente vê Você vê as entrevistas, gente. A Britney foi muito assim, apunhalada pela mídia mesmo. Eles perguntavam coisas do tipo, você é uma má mãe? Você fica usando drogas? Esse tipo de coisa, assim, coisa que você não pergunta pra uma pessoa. Eu acho que os jornalistas tinham que pensar que ela é um ser humano, assim como eles ali. Então eles tratavam ela como essa pessoa desviante, né? Só porque ela não seguia esse modelo de... Na verdade, a mídia retratava ela como não seguindo esse modelo de mãe perfeita. Até porque ela era nova. Britney tinha 24 anos quando foi mãe. Quando começou a sair com a Paris Hilton, ela tinha uns 25. Então, assim, até hoje, eu com 27, gente, eu só quero curtir a vida. Se acontecer de ter filho agora, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter... E ela não tinha. Ela não tinha pessoas pra ajudar ela. Ela tinha babá. Depois ela fala que a mãe dela ajudou ela e a mãe dela deu um maior esporro nela uma vez que ela saiu pra beber. Coisa de mãe, né? No entanto, ao mesmo tempo ela era uma mulher capaz, né? Ela não era uma mulher que não tinha condições de fazer tudo, porque ela tava ali trabalhando e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Se divertindo, e ela não tava faltando com os compromissos dela enquanto mãe, enquanto provedora. Só que as pessoas viam isso como algo ruim. Então eu acho, assim, muito triste essa parte da história, porque eu acho que deveriam ter tido um pouco mais de cuidado e carinho com ela, sabe? Eu vejo o tratamento diferente com outras cantoras, com outras pessoas. Mas pegaram ela pra Cristo mesmo, né? É isso. Pegaram ela pra atacar. Só que é triste. Gente, olha o tamanho da pasta. Vou mostrar pra vocês. Que eu tô passando aqui até ficar bem fininha. E assim, né, Kevin Federline vai voltar com certeza, falando o lado dele da história. O Justin Timberlake, depois de falar 1 milhão de atrocidades, não teve nem coragem de dar as caras, né? O NSYNC, olha só, gente, coisa linda. O NSYNC tá voltando aí pra fazer turnê. Duvido nada o moleque aparecer. Moleque não, gente, já tem 40 anos. Mas agiu como moleque, né? Não duvido nada ele aparecer e fingir que nada aconteceu. Óbvio, né? Agora os jornalistas vão perguntar pra ele, né? Fazer perguntas. Agora ele tá no centro das atenções. No entanto, depois de anos, né? Ele teve o tempo dele pra ter fama em cima da Britney, né? O clipe de Cry Me a River, que ele contratou uma menina igualzinha a ela pra pagar de bom moço. E tudo mais, né? Que aconteceu depois. Ele dando as entrevistas falando que ela não era virgem nada, que ele já tinha ido ali, feito o que ele queria, e taraná. Desculpa, fãs de Justin, eu amava as músicas dele. Eu falava que ia entrar na igreja um dia que eu casasse ao som de Mirrors, porque eu acho uma música linda. Mas agora eu peguei ranço do menino Justin. Olha que coisa linda, gente. Ai, eu não quero que embola. Mas aí é isso, essas pessoas agora vão voltar com tudo pra mídia e vai ser como se nada tivesse acontecido, eu acho, sabe? Se a mídia continuar machista, né? Porque a gente sabe que é, né? Igual, a primeira vez que eu vi ela realmente com raiva foi na parte do Kevin, né? Do Justin, ela não tem tanta raiva assim. Então, não sei o que vai acontecer agora, sabe? Tudo é especulação, mas que a gente fica com raiva, a gente fica. Deixa eu ver como que eu vou cortar isso. Tô tentando achar um jeito aqui de cortar sem fazer uma zona. Vou colocar meu rackzinho aqui de colocar pasta. Pasta é o macarrão, gente, porque aqui a gente chama de pasta. Vou montar meu rackzinho aqui. Ó, bonitinho ele. Vou deixar aqui do ladinho as minhas folhinhas de macarrão. Vou colocando ali, gente. Um varãozinho pra secar.
Não é pra secar não, é só pra não grudar um no outro, né? Porque gruda muito fácil. E eu deixo esses pedacinhos aqui também, ó. Porque às vezes tem um buraquinho que não tem macarrão, aí eu vou lá e coloco. Tá vendo? Ele gruda muito fácil. Eu coloquei um em cima do outro, já grudou. Tem que ter muito cuidado, que é muito delicado. Eu cheguei na parte final que eu li do livro, eu ainda não terminei, né? Tô aqui falando, eu ainda não terminei. No entanto, a parte final que eu li do livro foi a parte da Paris Hilton, né? Que foi essa parte que ela começou a sair e ela deixa claro que ela não... que as pessoas colocavam ela como se ela fosse alcoólatra, né? Esse era o discurso na época. Só que ela chega e fala, não, gente, como qualquer pessoa normal, sim, eu gosto de álcool, gosto de beber, mas eu não sou alcoólatra, eu não preciso do álcool para viver, né? Eu gosto de beber socialmente. Se vocês quiserem saber qual que é a substância que eu escolhia quando eu saía, era o Adderall, que é um remédio para TDAH, gente. Ele te deixa com hiperfoco, né? Tem até um outro nome que se eu achar, vou colocar aí na tela. E eu sei que muita gente que trabalha, tipo, em bolsas de valores, pessoas de alta performance, eles usam porque dizem, né? Não sei. Mas dizem que deixa você com um foco super curado, assim. E às vezes você tá numa atividade que você não tem tanto interesse, aí muita gente usa pra estudar, gente. Eu esqueci qual que é o nome, mas é bem popularzinho. Estudante de medicina eu sei que usa bastante também. E ela falava que ajudava a melhorar a ansiedade dela, né? Que, eu não comentei essa parte, né? Ela fala sobre a ansiedade social que ela desenvolveu, que ela não gostava e sentia que todo mundo tava olhando pra ela, né? Então, assim, com certeza ela tinha alguma coisa psicológica. Acho que também no nível de fama e de loucura que chegou, não tinha como não ter, né? Eu acho que você precisa ter uma rede de apoio muito forte, assim, pra você se blindar mesmo, né? A gente vê, a maioria dos artistas tem alguma coisa psicológica que eles têm que lidar, porque não é uma vida fácil, né? É uma vida glamurosa, é uma vida próspera, mas não é fácil, né? E ela falou o quanto que, também voltando, né, o quanto os paparazzis ficavam meio que perseguindo ela, igual se ela fosse um bicho, né? Nossa, na hora que ela falou dos paparazzi me dá muita raiva, assim, porque fica imaginando as pessoas esperando na frente da casa dela pra menina sair, fazer qualquer coisa. Porque ela era uma menina na época, né? Ela tinha 20 e poucos anos. Se respirasse na esquina, o pessoal já ia lá tirar 1 milhão de fotos. E eu lembro que os paparazzi dessa época, eles queriam as fotos comprometedoras. Então eles enfiavam a câmera debaixo da roupa dela. Ai, gente, mó babado, assim, muito complicado, que eu acho difícil de defender, sabe? Eles estão fazendo o trabalho deles, nananana. O trabalho deles, às vezes, incomoda as pessoas, né? Eu sei que agora tem leis, né, que protegem, inclusive filhos de famosos. Eu acho que não pode mais tirar fotos de menores de idade, tem alguma coisa assim que eu já li. Era complicado, sabe? Você sair da sua casa e as pessoas querendo tirar foto da sua criança. E é uma pessoa que não quer ser famosa, né? A criança não tem discernimento, né? Se os pais não querem que ela esteja naquela posição, quem que é uma pessoa de fora, que não tem nada a ver com a vida delas, pra tirar uma foto e colocar no jornal, sabe? Acho muito assim, falta de noção mesmo. E eu acho que isso serve pra entrar na história mesmo, como algo que não deveria se repetir, né? E a gente às vezes vê se repetindo, né? A gente ainda vê essa indústria da fama criando pessoas famosas do zero, assim, e explorando a imagem delas. Hoje em dia, com as mídias sociais, mais a pessoa procurar isso do que simplesmente criarem. Ainda existe, né, o que eles chamam de imprensa marrom, que é principalmente a imprensa essa mais sensacionalista e tudo mais. Ainda existe, ainda é muito forte. Nossa, se você for na Inglaterra, lugares como a Inglaterra, ainda tem essas revistas de $1, de Marie Claire, nem Marie Claire, gente, é menor que Marie Claire, que disseminam mentiras sobre os famosos. É só mentira mesmo pra vender. Então é complicado, sabe, estar nessa situação. Eu não imagino como eu estaria se eu estivesse na mesma situação que a Britney, né? Ai, gente, vai ficar bonita essa lasanha, hein? Mas aí eu não sei você, sabe? Como que você acha dessa relação da Britney, sabe? Eu queria ouvir de você. Coloca aí nos comentários, porque eu acho que é algo que a gente tem que discutir sim, sabe? Ainda tem essa imprensa, igual no Brasil, tem o Léo Dias, que fica perseguindo as famosas, que às vezes posta e fala sobre gravidez e coisas que não é no lugar dele, sabe? Eu entendo que ele é jornalista, eu estudei pra ser jornalista, né? Hoje eu trabalho com marketing, que é uma área um pouquinho diferente,
Mas eu estudei pra ser jornalista e eu sei que a gente tem que ter uma ética, né? Não é tudo que a gente pode noticiar do jeito que a gente quer. Então a mídia também pregou um papel muito importante pra sedimentar essa ideia da Britney. E o que eu espero daqui pra frente é que ela seja a Britney Bitch mesmo, sabe? A música Prerogatives, que eu gosto bastante, ela fala que todo mundo tá falando dela, ela vive a vida pelas prerrogativas dela. É essa Britney que eu quero ver, sabe? Porque ela já trouxe essa discussão, sabe? Dessa pessoa que passou por mal bocados, que ela passou por essa situação que ninguém merecia passar, gente. É desumano o que fizeram com ela. Mas eu vou terminar aqui rapidinho essa parte de estender as coisas delas aí. Depois a gente vai montar e eu converso mais um pouquinho com vocês. Enquanto o molho bechamel fica pronto ali, ó, eu já separei aqui o queijo. E eu não uso um queijo só, gente. Eu faço uma mistureba. Eu usei esse daqui de pizza mussarela, esse aqui de queijo de cabra, cheddar. Misturei um pouquinho desse que tava na promoção e eu nunca tinha ouvido falar, que chama... Tá aqui o nome, ó. Italian Piave Stravecchi. E também misturei um pouquinho de pecorino romano de ovelha. Aqui, gente, o queijo não é tão gostoso igual no Brasil. Tipo a mussarela. Aqui não tem queijo Minas, que é o meu favorito. 2 anos que eu não como queijo Minas. Então, assim, esses queijos mais chiques, né? Pecorino romano, parmesão, geralmente eles são mais gostosos porque eles são de verdade, sabe? Agora, queijo mussarela aqui não tem gosto de nada. Então eu dou essa misturada só pra dar um gosto. Também eu sempre compro na promoção, então assim, eu experimento todos os tipos de queijo, igual queijo de cabra, queijo de ovelha. Saio experimentando, gente, tá na promoção, tá $2 mais barato, vou lá e pego e compro. Mas só mussarela também dá, tá? Mussarela no Brasil, ó, saudades, saudades. Aqui no Canadá, infelizmente, a mussarela é horrível, horrível. Olha que bonito. Aqui o molho bechamel. Super cremoso. O molho de carne. Esse aqui é o primeiro molho que eu fiz que deu super errado. Ai, ai, não deu muito certo, talhou. E aqui o meu varal de massa de macarrão. Agora vamos montar tudo. Todo mundo tá sujeito, né, a passar por problemas psicológicos. Isso não é nada que é exclusivo a uma pessoa que é famosa, mas eu também já lidei com ansiedade, conheço pessoas normais que lidam com depressão. Acho que isso daí é uma coisa que hoje em dia é mais ou menos comum, assim, não deveria ser, mas se tornou mais ou menos comum, né? Pelo menos todo mundo conhece uma pessoa com um problema psicológico. Tinha as questões das festas, que ela ia nas festas, tudo mais, tendo 2 filhos pequenos, só que ela sempre fala que os filhos estavam com babás ou com a mãe dela. Então, assim, eu não sei como que chegou na curadoria, porque parece super normal, gente. Ela também não abordou ainda, né? Não cheguei na parte que ela raspa o cabelo, que hoje em dia é moda, gente. O tanto de gente que eu conheço aí raspa cabelo, ninguém tá chamando de doida, ninguém tá pedindo de viver na sociedade e exercer seu direito de cidadão. Então, assim, hoje em dia é normal isso, nem estranho é mais uma pessoa com cabelo raspado, assim, porque quer, né, por vontade própria que eu falo, né. Acho que foi, talvez, ela, óbvio, né, ela também teve a questão que o paparazzo estava seguindo ela e ela ficou muito irritada, ela pegou o guarda-chuva e foi bater nele. Mas, gente, você imagina o saco que deve ser... Ops, um pedacinho aqui. O saco que deve ser você ficar o dia todo tentando sair, fazer uma coisa normal na sua vida e ninguém te dá um pingo de sossego. É irritante, eu imagino a irritabilidade dela. Entendo Britney, entendo como que pode ter chegado nesse local. E é triste, né? Porque, infelizmente, ela por muito tempo ficou marcada por essas coisas que não era a carreira dela, não era... a vida... Isso era a vida privada dela, sabe? Ela tava curtindo, ela tava sendo jovem. Ela não tinha nem 30 anos, gente, quando isso tudo aconteceu. Eu ainda quero chegar na parte da curadoria, de depois, quando ela tem esse breakdown, né? Que muita gente fez piada, fez gracinha. Só que ninguém tava nos sapatos dela pra saber, né? Quanto que essa mulher tava sendo bombardeada pela mídia. É fácil falar, mas é complicado. Pelo que ela fala, a mãe dela ajudava, mas era aquela coisa, né? Ajuda quando
precisa, né? Também tem essa questão, né? Que a mãe dela também precisava do dinheiro. E depois disso, agora que eu desejo pra Britney é que ela volte e faça o que ela quiser. Se ela continuar só escrevendo livro, óbvio que não foi ela que escreveu, né? Que foi um ghostwriter. Eu não duvido nada, porque nenhum famoso vai sentar a bunda e ficar escrevendo livro, gente. Mas eu gostei, assim, a escrita foi muito bem envolvente, eu achei bem legal, assim. E pelo que vejo, ela não guarda mágoa, gente. Eu acho muito bonito isso, porque eu não sei se eu, no lugar dela, não guardaria mágoa dessas pessoas, porque estragaram a vida dela, sabe? Ela podia ter tido uma vida tão mais cheia de conquista. Depois ainda teve casamento com outro cara lá, o Sam, que ela ainda não abordou, que eu não sei nem se ele presta ou se ele não presta. Mas já fiquei sabendo que ele também ficou com medinho de quando o livro ia sair, né? Porque a gente nunca sabe que a pessoa tá vivendo a intimidade. Vou daqui a pouco me arrumar pra ir pra festa de Halloween. Então eu tenho que acelerar aqui o processo. Mas a minha fantasia, gente, não sai desse vídeo que eu vou mostrar a fantasia pra vocês, faz muito sentido com a história da Britney também. Por isso que não vou de Britney, porque nem tinha pensado nisso, não imaginei que ia ser esse sucesso estrondoso. Espero que tenham pessoas vestidas de Britney. Principalmente One More Time é bem facinho de fazer, mas eu vou com uma figura mitológica que também foi mal compreendida. Então, vou terminar aqui. Mostro o resultado pra vocês antes de ir pro forno. E depois a gente conversa mais, gente. Vamos falar mais sobre Britney. Conversa aí comigo nos comentários. O que vocês acharam mais impactante, assim, da vida da Britney. Eu ainda tenho que terminar de ler o livro. Então, ainda tem muita coisa que eu posso descobrir, né, que seja interessante. Mas quando isso, vou terminar, gente. Essa lasanha tá parecendo assim, ó. Tá parecendo a melhor lasanha que eu já fiz na minha vida, tá? Terminar aqui e vou mostrar pra vocês. Mas olha só uma espiadinha, olha isso. Olha essa belezura. Certeza que é a melhor lasanha que eu já fiz na vida. Tem que colocar outra travessa embaixo, porque tenho certeza que vai, ó, transbordar. Que aqui a gente não tem miséria não, ó. Bem queijuda, bem molhuda. E é isso. Finalmente cheguei no fim do livro da Britney. Últimas páginas. E eu queria destacar essa partezinha aqui, gente. Olha que legal que ela fala. Demorou muito tempo, eu tive muito trabalho pra finalmente me sentir pronta pra falar a minha história. Espero que inspire as pessoas ou de alguma forma possa tocar os seus corações. Desde que eu fui liberta, né, que eu estou livre, eu tive que construir uma nova identidade. Espera um segundo, isso é quem eu era. Uma pessoa passiva e que gostava de agradar. Uma garota. E agora a pessoa que eu sou no momento. Uma pessoa forte e confiante. Uma mulher. E aqui também, gente, as últimas palavras do livro. Que ela fala que ela fez tudo, gente. Ela não é mais aquela criança que ficava andando pelas ruas e simplesmente ela viajou o mundo, ela se tornou mãe. Que ela agora, ela se sente presente, que ela tem controle de sua vida, né? Em seu poder, na sua feminilidade, que ela está aqui agora. Muito bonito, gente. Achei bonito esse final. Acabei de ler o livro da Britney. E assim, eu estou chocada de como que o pai dela é uma pessoa assim horrível. A família dela merece cadeia. Simplesmente isso. Não tem outra explicação. Ela sofreu intervenção do nada, sendo que ela estava numa fase que ela falou, estava saindo, curtindo e tudo mais, né? E do nada só interditaram ela. Disso daí só começou assim uma montanha russa. 13 anos nesse conservatorship. Meu Deus, gente, eu estou chocada pelas coisas que essa mulher passou e por ela estar assim, viva, forte, que mesmo tendo depressão e problemas psicológicos, ela passou por isso, assim, e hoje está bem ou se recuperando. Eu não sei o que falar, né? Porque ela fala que ela tá tentando buscar esse perdão pra todo mundo. A família dela foi horrível. O pai dela
tem nem o que falar, mas a família toda foi cúmplice, gente. A irmã, a mãe, coisas assim absurdas, todo mundo vivendo a vida e ela não podia comer uma sobremesa na casa dela, com o dinheiro que ela estava pagando. Não podia tomar uma tacinha de vinho, não podia viajar com os filhos, tinha que trabalhar pro pai dela. Então, assim, eu fiquei chocada, gente, com as revelações desse livro, porque eu não imaginei que uma estrela do tamanho dela ia sofrer esse tipo de coisa e que a justiça ia acatar o que esse pai tava falando, sabe? Então, não sei, eu achei muito extremo, mas a gente não sabe tudo que rolou, assim. Infelizmente, eu falei até no início desse vídeo, né, quando eu tava cozinhando, que foi um ghostwriter que escreveu. Ela fala que foi ela que escreveu. E agora eu começo a acreditar muito mais que foi ela que escreveu, porque tem umas partes que tem umas repetições e ela não aprofunda tanto, assim, ela fala muito do sentimento dela, mas fica uma coisa meio repetitiva. Então, isso foi uma coisa que eu colocaria como um ponto negativo desse livro. Então, eu acho que se tivesse um trabalho de alguém ajudando ela, direcionando, teve, sim, teve. Com certeza teve editores, com certeza tiveram pessoas orientando ela, mas eu acho que faltou alguém pra colaborar no livro também, sabe? Fazer perguntas, direcionar pra qual lugar deveria ir, porque eu sinto que, mais pro final, ficou faltando algumas coisas que ela poderia ter aprofundado mais. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que ela deveria ter aprofundado mais, eu sinto que isso aqui também foi uma terapia pra ela, né? Então, quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, a gente não consegue sintetizar e colocar em palavras às vezes, né? Aquele trauma vai voltar, vai ficar percorrendo até você realmente entender o que aconteceu, todos os processos. E pelo que ela fala aqui, ela ainda se culpa muito por ter sido passiva, por ter sido uma pessoa que não sabia falar não. Ela também se culpa por ter achado que, sendo dócil, ela ficaria muito mais perto dos filhos dela e isso ajudaria na batalha, né, de ver e estar perto dos filhos, do que ela sendo rebelde, né, se rebelando. Teve os motivos dela pra ela ficar esse tempo todo aceitando e agindo como robô, que ela fala, né, que ela era um robô criança, e é muito triste, mas no final eu vejo uma Britney com muita esperança. Ela realmente tá confiante de que retomou esse poder. Eu vejo que ela é uma pessoa também muito, muito crente. Ela fala de Deus, ela fala como Deus e a oração movimentou a vida dela. Então eu acredito que ela seja uma pessoa que encontrou forças nos momentos mais difíceis, né, da vida dela. É um livro muito, muito assim... A gente começa lendo meio que para saber as fofocas e também pra saber como é que ela tá hoje, né? Eu acho que nesse livro ela foi muito sincera em colocar os sentimentos dela, mas no final a gente se compadece por essa pessoa que passou por muita coisa nas mãos da família e que, assim, gente, família dela, cadeia, só isso que eu falo, cadeia, joga a chave fora, meu Deus do céu, que bando de pessoas, assim, horríveis. Eu acho que a justiça foi muito falha com ela, né? Eu não sei nem colocar em palavras que eu tô ainda tão chocada, gente. Esse livro... acho que trouxe revelações, assim, de quanto o ser humano pode ser horrível quando tem dinheiro e poder envolvido, né? Porque como que pode um pai manipular uma filha desse jeito, né? E um pai agressivo com um histórico ruim, né? E agora torcer pelo melhor mesmo, torcer que as pessoas sejam mais legais com ela. Que a indústria seja mais legal. Eu tinha falado antes que eu ia mostrar minha fantasia, gente, que fazia sentido com o livro da Britney. Eu fui fantasiada de Medusa na festa, mas como sempre, gente, eu ia filmar, mas eu saí numa correria. Acabou que eu nem filmei, nem mostrei como eu estava, mas eu tirei umas fotinhas, vou deixar aí pra vocês. E o porquê que eu tinha falado que fazia sentido com a história da Britney, porque a Medusa, figura mitológica, né, que foi uma mulher que foi seduzida pelo deus Poseidon. Isso é mitologia grega, tá, gente? Isso aí é historinha. São contos, né? Mas ela foi seduzida pelo deus Poseidon e dentro do templo de Atenas. E como os deuses valorizavam a castidade, ela foi punida, né? Por ter seduzido ele. Então, assim, ele seduziu ela, tentou tirar vantagem dessa moça linda. E por ter sido seduzida, ela pagou o preço, né? Ele, bonitão, nada, né? Aí a deusa Atenas transformou a Medusa nesse ser que os homens não podiam olhar, porque ela era muito bonita. Então os homens não podiam olhar, porque senão eles se transformavam em pedra. Ela se tornou um ser muito feio, assim, e com um monte de cobre em volta de si. Mas eu, pelo contrário, eu fui bem gata. Ai, gente, desculpa. Mas eu fui assim, eu botei uma peruca, marruca. Fui toda menina, toda garota, né? Bem bonita pra festa. Mas eu achei bem legal fazer essa associação, porque como a Britney foi uma mulher que sofreu na mão de homens e pelas ações dos homens, né?
Então acho que é essa associação que eu queria fazer. Me fala aí, gente, o que você achou desse vídeo. Foi a primeira vez experimentando, fazendo uma resenha de livro. Eu amo ler, eu leio 1 milhão de livros, mas eu queria há muito tempo falar um pouco sobre leitura, pra incentivar também, mas também contar uma fofoquinha, conversar um pouquinho. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas era muita coisa pra falar e eu espero que você tenha gostado, gente. Não esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos e até a próxima. Tchauzinho. It's Brittany, bitch. And I am back